Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do dia de hoje do Projeto Conquistar. Eu sou o professor Felipe, eu sou professor lá do CDE 5, da Escola do Deputado Josué Cláudio de Souza. E hoje eu queria começar pedindo que vocês acompanhem, que acompanhem através das redes sociais do Projeto Conquistar, que vocês acompanharam as enquetes, as caixinhas de pergunta. Não esqueçam de registrar esse momento e nos marcar na rede social. Nesse momento nós vamos também pedir que vocês acessem aquele material que foi disponibilizado para vocês, para que a gente possa ter uma boa aula nesse momento. E agora nós vamos para a aula de hoje. A aula de hoje é a aula número 15 de Física e Eletricidade. Na aula de hoje, a gente vai trabalhar os conceitos de eletricidade, os conceitos iniciais do que é a eletrostática e a carga elétrica. Então, a eletrostática vai ser o estudo das cargas elétricas que estão em repouso. Mas o que é a carga elétrica? A carga elétrica ela é uma propriedade física das partículas que compõem os átomos. E essas cargas elas vão determinar as interações eletromagnéticas que essas cargas elas irão sofrer. Um átomo ele vai ser constituído basicamente por três partículas. Nós temos os elétrons, que são os de carga negativa, nós temos os prótons, de carga positiva, e nós temos os nêutrons, que é a carga neutra, vai ser uma carga de equilíbrio. Quando nós estamos falando das cargas elétricas, a gente vai se referir a elas com um valor. E esse valor ele possui uma unidade que é o coulomb. Então, quando nós falamos da carga elétrica, nós nos referimos também à sua unidade, que é o coulomb. A carga elétrica, seja ela do próton, seja ela do elétron, elas vão possuir o mesmo valor numérico, que é esse valor 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, que é a unidade da carga elétrica. Quando nós olhamos para os corpos, nós conseguimos saber se um corpo ele está carregado positivamente, ou se ele está carregado negativamente, ou se ele será neutro, de acordo com a quantidade de prótons ou elétrons que esse corpo tiver em excesso. Como a gente pode ver aqui nessa imagem. Então, nessas imagens nós temos três corpos. O primeiro deles é um corpo que está carregado positivamente. Por quê? Porque ele possui excesso de carga elétrica positiva. O segundo corpo é um corpo carregado negativamente. Ele tem excesso dos elétrons, que é a carga negativa. E o último corpo, ele é um corpo neutro. Ele possui a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. Então, a gente vai saber se o corpo está eletrizado positivamente ou negativamente, olhando para esse saldo dessas cargas elétricas que eles possuem. E a gente pode determinar, então, a carga elétrica de um corpo. A carga elétrica de um corpo, ela vai depender do número de prótons ou do número de elétrons que esse corpo tiver em excesso, multiplicado por aquele valorzinho que nós vimos no slide anterior, que é o valor da carga de cada um deles, ou do próton ou do elétron, diferenciando apenas pelos sinais. Então, aqui nessa imagem, por exemplo, nós vamos ver que o primeiro corpo ele tem 6 cargas elétricas positivas. Então, ele tem 6 prótons e 2 elétrons, 2 cargas negativas. Então, o saldo desse corpo, a carga desse corpo, ela seria esse valor 4, que é o saldo das descargas positivas, vezes esse valorzinho E, que é o valor da carga de um próton ou de um elétron. Então, essa multiplicação vai ficar por 4, porque 4 é o saldo que esse corpo tem de excesso de cargas positivas. A mesma coisa acontece para os outros corpos. Então, nós temos ali o segundo corpo carregado negativamente, então ele vai ter o excesso de carga elétrica negativa, então o sinal dele fica negativo. Os corpos, quando eles interagem, eles vão sofrer atração ou repulsão, de acordo com
os sinais das cargas elétricas deles. Então, nós temos aí dois corpos. O primeiro está carregado positivamente, o segundo está carregado negativamente. Quando esses corpos são de sinais diferentes, então vai ocorrer uma atração. E quando esses corpos eles tiverem os seus sinais iguais, que é como nós vamos ver agora, eles vão estar em repulsão. Então, haverá uma repulsão. Os sinais dessas cargas, o resultado dessas cargas elétricas os sinais são iguais, 2 positivos ou 2 negativos. Então, nós temos as repulsões. E sempre que eu aproximar um corpo neutro desses corpos que estão carregados positivamente ou negativamente, sempre ocorrerá a atração entre esses dois. Então, toda vez que a gente tiver o corpo neutro, ele vai ser atraído tanto pelo positivo quanto pelo negativo. E as forças elétricas de interação entre esses corpos, elas vão ser sempre pares de ação e reação. Então, sempre estarão na mesma direção, terão o mesmo valor numérico, mas estarão em sentidos opostos. E quando ocorre também a interação entre essas cargas, haverá a conservação dessas cargas elétricas. Então, em um sistema, nós vamos ter aí a quantidade de carga inicial em azul e a quantidade de carga final ali em verde. Então, quando ocorre a interação entre essas cargas no primeiro momento, elas vão interagir entre elas, toda a interação ali entre elas, carga 1 com a carga 2, a carga 3, e depois desse processo, elas vão novamente se reorganizar, e quando elas se reorganizarem, a quantidade final de carga dentro desse sistema, ela tem que se manter constante. Essa é a ideia da conservação da carga. Vamos ver agora aqui nesse exemplo. Então, aqui nesse exemplo, nós temos 3 cargas, A, B e C. A carga A tem carga de 10 coulomb. A carga B é uma carga neutra, ela tem carga de 0 coulomb. E a carga C é uma carga negativa, menos 5 coulomb. Então, a carga inicial que nós temos nesse sistema é a soma dessas cargas elétricas. Então, a primeira mais 10, a segunda 0 e a última menos 5. Então, de saldo, nós temos mais 5, que é a carga elétrica inicial desse sistema. Aí começam-se as interações. Então, a primeira interação que nós temos, corpo A com o B. Então, nós temos o A com mais 10 coulomb e o B com 0 coulomb. Então, qual é a quantidade total de carga desses dois corpos? É mais 10, porque nós vamos fazer mais 10 com o 0 da B. Então, mais 10, que vai se dividir entre dois corpos. Então, dividido entre dois corpos, cada um dos corpos termina, então, com 5 coulomb de saldo da carga elétrica. Então, A e B, como a gente vê aqui, termina cada um com mais 5 coulomb. Depois disso, vai interagir o B com o C. Agora, o B ele tem carga elétrica mais 5. E interagem com o corpo C, que tem carga menos 5. Então, nessa interação, mais 5 com menos 5, então, esses iguais e de sinais opostos, eles acabam se anulando. Então, o corpo B e C terminam com os dois neutros. E aí, no fim desse processo, o que nós temos? Que o corpo A terminou com carga mais 5 e os outros dois com carga 0, conservando a quantidade de carga que havia nesse sistema no início, que era de mais 5 coulomb. Agora nós vamos falar dos processos de eletrização e nós vamos ver um pequeno vídeo.
Então, como nós vimos, no processo de eletrização por atrito, há um contato direto entre esses dois corpos que estão inicialmente neutros e, no fim, um corpo perde elétron e aí ele fica positivo e o outro recebe o elétron perdido e fica positivo. Agora vamos ver mais um vídeo sobre o processo de eletrização por contato. Na eletrização por contato, como nós vimos, há um pequeno toque do corpo carregado no corpo neutro, tornando o corpo neutro, então, um corpo carregado. Agora vamos ver uma animação que representa a eletrização por indução. No processo de eletrização por indução, como nós vimos, não há um contato entre os corpos, porém, há uma aproximação e o corpo induzido ele é posto em contato através de um fio com a terra. E aí há a troca de carga e ele fica carregado. Agora nós vamos para o exercitando. Vamos lá ver a primeira questão. Essa questão foi uma questão do CIS da UEA e ela fala que em um experimento são utilizados 4 pequenas esferas condutoras e idênticas, P, Q, R e S. A esfera P é carregada eletricamente com uma carga igual a mais 20 coulomb. A esfera S é carregada com carga elétrica igual a menos 3 coulomb. Enquanto as outras duas permanecem com carga elétrica nula. Então, as esferas são submetidas a uma sequência de contatos. Vamos ver quais são essas sequências de contatos. Então, lembrando, a carga P, ela tem inicialmente uma carga de mais 20 coulomb. E a carga S tem menos 3 coulomb. Vamos aos processos. E as outras duas, elas são neutras. Então, no primeiro momento, nós temos toca-se P em Q, que era nula. Então, nós vamos ter uma interação de uma carga que tem mais 20 com a outra carga que é nula. Então, nós vamos ter um saldo de carga de mais 20, que vai se dividir entre essas duas, entre a P e a Q. Então, se dividir, nós vamos ver que a carga P e a carga Q terminam nesse primeiro momento com a carga de mais 10 cada uma delas. Então, agora que a gente já sabe que a carga Q terminou com mais 10, ela vai interagir com a R, que é o segundo passo. Então, vamos lá. O Q com R. O Q agora tem saldo de carga mais 10. E ele está interagindo com a outra carga R, que também era nula, de carga 0. Então, esse mais 10 vai se dividir entre elas duas. Então, nós temos aí que a carga R, nesse processo, vai terminar com uma carga de mais 5.
Então, a carga R termina com a carga de mais 5. E aí ela vai ter essa interação com a carga S, né? Finalizando ali com a carga S. Então, nesse fim com o S, nessa interação com o S, nós vamos ter que o S ele tem uma carga inicial, que é menos 3. Então, vai interagir o menos 5 com o mais 3, ok? Então, vamos ver. Então, não é menos 3. Então, essa é a interação que nós temos. E aí, então, nós vamos ter o quê? Mais 5 com menos 3 nessa interação. Então, o nosso saldo de carga é mais 2. Só que esse saldo mais 2 de carga se divide entre a carga S e a carga R. Então, cada uma delas vai terminar com uma carga de mais 1 coulomb. Então, R e S terminam com carga de mais 1 coulomb. E aí, a pergunta final que ele faz é, ao final desse processo, a esfera S apresentará carga elétrica igual a. Então, nós sabemos agora que ela vai ter, então, um saldo de 1 coulomb, que é a nossa resposta correta. Vamos só passar pelo gabarito para a gente conferir. Então, aí, a letra B, que é a nossa alternativa correta. E aí também nós podemos ver que quando a gente faz a conservação das cargas, a gente vê que a carga inicial do sistema vai ser mais 17, que é a mais 20, menos 3, mais 0, mais 0, então mais 17. E ao fim do processo, após todas as interações, essa quantidade de carga ela também vai se manter. Porque nós vamos ter uma carga de mais 10, a outra que ficou com mais 5, mais 1 e mais 1. Então, termina novamente com o saldo de mais 17 nesse sistema. Então, as cargas elétricas foram conservadas, as interações ocorreram na sequência P com Q com R, R com S. Houveram as trocas de carga, mas o saldo de cargas desse sistema, ele se conservou. Agora nós vamos para o momento do Tira Dúvidas, que é aquele momento que você deixou a sua dúvida lá na rede social do Conquistar, respondeu a caixinha de pergunta, a enquete. Então vamos lá. A primeira pergunta que foi feita para vocês lá no story do Conquistar era qual processo de eletrização não precisa necessariamente de contato direto entre as cargas. Então vamos ver as porcentagens das respostas. Então nós vimos aí que 40% marcou que era o atrito e 60% marcou que era o processo de indução. Então nós podemos perceber aí o que nós vimos ali nos videozinhos, que o processo de atrito há um contato direto, os corpos eles passam um no outro. Já no processo de indução temos apenas uma aproximação. Então aqui nós temos que lembrar então que o processo que não precisa necessariamente desse contato direto é o processo de indução. A segunda pergunta que foi feita para vocês, em formato de enquete, era qual desses processos não era um processo de eletrização. Então, nós tínhamos 4 alternativas, por atrito, por contato, por dedução, por indução. Vamos olhar as porcentagens das respostas. Então, 7,7% disse que era o atrito, 7,7% disse que era o contato, 46,1% disse que era a dedução e 38,5% disse que era a indução. Então vamos voltar lá na pergunta para a gente falar sobre a resposta. Então, qual desses processos não é um processo de eletrização?
Então, quem aí não é um processo de eletrização é a dedução. Os processos de eletrização nós vimos que são 3, o atrito, o contato e a indução, que é aquela aproximação sem contato direto. Temos aí também a participação da aluna Natiele, que disse lá pra gente que a dúvida dela era em eletrização. Então, eletrização é quando os corpos vão interagir e trocar cargas elétricas por 3 processos: atrito, contato ou indução. E aí agora nós vamos para o momento da dica. E nesse momento da dica nós vamos falar um pouco mais dos processos de eletrização. A nossa dica de hoje é sobre os processos de eletrização. Lembrando que esses processos eles são 3, por atrito, por contato e por indução. Na eletrização por atrito, os corpos eles têm um contato direto entre eles e no fim eles terminam com os sinais opostos. No processo de eletrização por contato, haverá um breve contato entre eles e eles terminarão com os mesmos sinais. E no processo de eletrização por indução, os corpos eles não vão ter necessariamente um contato nessa troca de carga, porque o corpo induzido ele estará sofrendo o aterramento com contato com a Terra. Então, gente, por hoje essa foi a nossa aula de física. Não esqueçam de registrar e compartilhar nas redes sociais, marcar o Projeto Conquistar. Tá? Muito obrigado. Obrigado aos meus alunos da Escola Josué Cláudio Souza que estão acompanhando hoje. E até a próxima.